E a Chainlink? Bom, a Chainlink vem sendo falada bastante ultimamente, tá, pessoal? É a altcoin agora do momento que todo mundo tá falando, falando muito sobre a Chainlink. A Chainlink no gráfico dela aqui, no gráfico do dólar, ela está em um triângulo simétrico, tá? É uma zona de acumulação, está em fase de acumulação, tem muita pressão compradora já nela, ao mesmo tempo tem pressão vendedora ainda por conta da situação macro, por causa do medo, do receio, então ela está em uma fase de acumulação lateral. E geralmente vocês sabem como termina, né? Uma acumulação lateral. Triângulo simétrico, né? Geralmente ele vai para um lado, sai do canal, volta e depois cai. Ou, no caso aqui, vai para um lado para baixo e depois sobe. O ideal seria que ela derretesse primeiro, voltasse aos 5 dólares, tá? Acredito que um preço de 7 dólares já está excelente para comprar Chainlink para o longo prazo. Então, para quem especula para o longo prazo, né? Quer comprar um ativo bem fundamentado, que tem um movimento especulativo futuro de valorização, a Chainlink é uma das minhas favoritas desse ciclo, tá? Para o próximo ciclo de alta também. Acredito que essa vai ser uma das que mais vai me trazer um retorno e que está num bom preço risco-retorno, tá? Detalhe interessante, se você comprar hoje ela, né, você compra ela em acumulação. Então ela ainda pode movimentar no curto prazo, entre altas e baixas, dentro desse triângulo simétrico, antes de tomar uma decisão. Eu acredito que por conta do cenário macro, se a gente perder o suporte principal do S&P 500 e da Nasdaq, a gente pode revisitar Chainlink a 3 dólares, 4 dólares, tá? Mais uma vez na história. Mas acho que entre esses 4 e 7 dólares está bem comprado por longo prazo, bem posicionado por longo prazo. Por isso que dentro da minha carteira, eu estou comprando Chainlink aos poucos. Eu comecei semana passada a compra da Chainlink aos pouquinhos, tá? E aí, basicamente é isso. Uma das que mais vai me interessar em acumular é a Chainlink. E o motivo dela é justamente por conta da sua política de se atualizar e se desenvolver e também captar recursos financeiros e também agora aumentar a segurança utilizando o sistema de stake. Então, a Chainlink vai adotar o sistema de stake para aumentar a segurança criptoeconômica e dar garantias aos usuários de serviços de Chainlink. Para quem não sabe, a Chainlink aí hoje ela compõe 10% de toda a capacidade de DeFi da rede Ethereum e de outras redes também, como a rede Avalanche, entre outras redes aí. Ela fornece serviços, né? E todos os pagamentos que são feitos para a própria Chainlink é através do token da Chainlink, é o do token Link. Então ela tem capacidade de usabilidade. Por enquanto ainda ela tem uma pressão um pouco mais vendedora do que compradora, mas isso vai mudar nos próximos 2 anos, na minha opinião, justamente por fomentar o staking para fornecer mais segurança. Além disso, ela vai habilitar a participação da comunidade na rede Chainlink, permitindo que as pessoas produzam nós de rede e forneçam, né, suas moedas emprestadas, suas links emprestadas para assegurar a segurança da rede. Gerar recompensas sustentáveis com uso real a longo prazo. Então, o fornecimento dela é baseado nisso. Ela também capacitar os operadores de nó para acessar trabalhos de maior valor por staking. Então, isso vai fazer com que ela tenha um impacto no seu preço ao longo do tempo, tá? E basicamente ela vai ter a sua atualização aí em dezembro, tá? Então, de agora até dezembro, provavelmente nós vamos ter um movimento mais comprador na Chainlink. Então, no curto prazo, né, geralmente as pessoas vão querer especular uma valorização na Chainlink. Pode ser que ela seja uma das altcoins que consiga performar positivamente mesmo em um contexto de bear market por um curto espaço de tempo. E aí ela tem várias atualizações ainda para acontecer, a V1 e V2, onde ela vai expandir os seus serviços, os seus produtos também. E, na minha opinião, ela vai captar cada vez mais mercado futuro como uma rede de oráculos, tá? Oráculos são um conjunto de redes computacionais que fornecem dados do mundo externo para o mundo on-chain. Então é ele que produz toda a capacidade de um protocolo conseguir saber, por exemplo, um protocolo DeFi saber qual é o preço do Ethereum hoje, atualizado, né? Pareado em dólar, por exemplo. Isso é só um exemplo.
Então ele que vai fazer isso. A Chainlink que faz isso ao longo dos últimos anos. E ela é responsável aí, pessoal, pelo crescimento de 203 bilhões de dólares em valor congelado em DeFi nos últimos 2 anos. Agora caiu para 50 bilhões, se eu não me engano. Desses 200 caiu para uns 50 bilhões. Por quê? Porque o mercado está derretendo. Então, como o mercado de altcoins derreteu uns 90%, caiu aí praticamente para 1/4 ao que tinha de valor congelado na rede antes. Muita gente tirou e migrou, saiu fora por causa do contexto macroeconômico. E aí o contexto macroeconômico está muito sensível, né? Qualquer coisa positiva, como por exemplo um dado de pico de inflação, pode fazer com que esse TVL volte a aumentar, esse travamento de valores em rede volte a aumentar ao longo do tempo, tá? Então, a Chainlink ela vai lançar uma sequência de vários programas aí para reduzir os seus custos antes de fazer o sistema de stake. Então, ela lançou 2 novos programas chamados Build and Scale, tá? Que fomentam aí a utilização e o desenvolvimento da rede, né? Então, ela vai oferecer um programa de construção, tá? Em equipes em acessão que vão doar de 3 a 5% dos seus tokens nativos à rede em troca de acesso aos dados da Chainlink. Então, além desse, também o programa de Scale, que seria a escalabilidade, né? Que visa reduzir também os custos de transação na cadeia associados a oráculos de contrato inteligente para quase zero. Então, cada vez mais ela vai ter utilização do seu token Chainlink, né? A Link vai ter cada vez mais usabilidade, a rede cada vez mais vai ser desenvolvida, cada vez mais vai oferecer produtos e serviços diferentes, e isso vai fomentar, na minha opinião, no longo prazo, a valorização desse token, tá?